Hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro de 2017, e esses são os destaques do Fato Brasil de hoje. Pelo menos 440 pessoas morreram por causa do forte terremoto que atingiu o Irã e o Iraque hoje. O novo diretor-geral da PF defende integração contra o crime organizado. A União Europeia aprova sanções contra a Venezuela. E o gabarito oficial do Enem deve sair na próxima quinta-feira. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui pela WTV. Nós já faz muito tempo que nós estamos fora do ar, que a gente não tem feito o programa. E eu gostaria só de dar uma breve explicação. Nós estamos com novos equipamentos aqui na WTV Brasil. Você pode notar a qualidade da imagem nesse programa mesmo já está muito superior ao que era antes, né? E nos próximos dias nós vamos estar entrando ao vivo com o programa também pontualmente às 22 horas. Hoje nós optamos por fazer gravado porque nós ainda estamos fazendo algumas melhorias e adaptações aqui e aprendendo a mexer com toda a parafernália que nós arrumamos aqui na TV. Pois bem, agora nós somos em HD e é por isso que, com muito orgulho, que a partir de hoje até a gente subir para o 4K, estaremos transmitindo em alta definição tanto nas nossas redes sociais. Sim, a novidade é que agora pelo Facebook você também pode acompanhar os nossos programas inéditos, além do nosso site e sempre no nosso Play. No nosso site você pode acompanhar todos os programas que ficam armazenados, se você perdeu, não conseguiu assistir e tal. Lembrando que você pode entrar em contato conosco sempre pelas redes sociais, facebook.com/WTV Brasil. É a melhor maneira de você entrar em contato conosco, beleza? E vamos então às notícias porque o tempo urge. Hoje, o novo diretor-geral da Polícia Federal defende uma integração contra o crime organizado. Pois é, o novo diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, defendeu hoje, em Vitória do Espírito Santo, a necessidade da maior integração entre os órgãos federais e estaduais para que o Estado possa enfrentar as organizações criminosas e melhorar a segurança pública. Nas falas dele: estamos começando um trabalho conjunto que será de muita valia para a população. E ele fez a entrevista ao lado do governador do Espírito Santo, o Fernando Hartung, que é do PMDB. É um novo momento da administração da Polícia Federal e sei da grandiosidade do trabalho que vai ter que ser feito, afirmou o novo diretor-geral da Polícia Federal, que vai estar assumindo aí nos próximos dias. Esse novo diretor foi empossado pelo presidente Michel Temer e naturalmente que vai trazer novas políticas aí para a Polícia Federal e afirmou aqui que há necessidade de uma maior integração entre os órgãos federais e estaduais para que o Estado possa enfrentar as organizações criminosas. Mas eu vou falar uma coisa aí para o senhor Fernando, né? Fernando, seguinte, você sabe, não adianta só tentar ir atrás da organização criminosa, digamos assim, civil em si. É necessário que a Polícia Federal continue com autonomia, que às vezes eu duvido que tenha, de verdade, para poder ir contra as organizações criminosas que estão dentro aí, de Brasília. Ele está no Espírito Santo, mas a sede é em Brasília. Aliás, tenho minhas dúvidas em relação ao chefe dele. É isso. Só vou dizer. Esse é o comentário sobre essa notícia hoje. A gente ri para não chorar nesse país. E já que nós falamos de segurança pública, eu gostaria de chamar a atenção. Eu tenho recebido denúncias de várias pessoas aqui na região de São Paulo. Não, na verdade, em São Paulo, mas está sendo refletido em todo o país. Aconteceu no último final de semana um assalto
né, a duas mulheres que estavam de moto na rodovia Anhanguera no quilômetro 19, entre 18 e 19 da rodovia Anhanguera. Elas estavam andando de moto, indo, né, ao seu destino, e uma delas se aproximou os meliantes com a moto para tentar assaltá-las. Elas perderam o equilíbrio, caíram numa ribanceira, uma morreu, outra estava ferida, e elas eram irmãs. E eu chamo a atenção, fecha aqui, isso, eu chamo a atenção do seguinte: não é de hoje que o quilômetro 18 da Anhanguera é local de diversos assaltos. Assim como na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, próximo à Estação Pirituba, entre outros locais que nós que estamos na internet, a gente vive vendo que eles vivem tendo assaltos. Inclusive assaltos de moto. Eu mesmo, no final do ano passado, fui assaltado na Raimundo Pereira de Magalhães por 2 caras de moto. E a Polícia Militar me fez um atendimento muito bom, acabou pegando os meliantes. Mas o meu celular não foi recuperado. Pois é. É o que está acontecendo. Parece que está está se multiplicando o número de roubos em motocicletas. E o meu tempo já está estourado, mas tudo bem, não tem problema. O que eu chamo a atenção, assim, será que o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, principalmente nessa região, Pirituba, Anhanguera, não sabe que esses locais que as pessoas elas são assaltadas periodicamente nesses locais? Vou chamar a atenção aqui para o quilômetro 18 da Anhanguera. Será que ninguém pode fazer um policiamento para que para pegar esses bandidos que assaltam nesse quilômetro 18, que assaltam na Raimundo, que assaltam na Estação Pirituba? Eu creio que está faltando um pouco de seriedade nisso. Eu acho que só não pega essa bandidagem porque não há vontade, e a vontade é política. Não vou nem colocar como responsável da polícia, porque a polícia faz o que pode. Mas eu estou colocando aqui na responsabilidade do governo do Estado. Será que não falta competência da Secretaria de Segurança Pública e do nosso governador do Estado para fazer algo nessas áreas? Lembrando que se reflete em todo o país, afinal o país todo está sendo assaltado, desde os colarinhos brancos lá em cima até os pés de chinelo lá embaixo, para não dizer outra coisa. É isso. E pelo menos 440 mortos por causa de um forte terremoto que atingiu o Irã e o Iraque. Vamos ver o VT e ver o que aconteceu. Roda aí. O tremor de 7,3 na escala Richter foi sentido em várias províncias do oeste do Irã, mas principalmente em Kermanshah. Só numa cidade, mais de 300 pessoas morreram e o único hospital foi destruído. A TV estatal mostrou imagens de prédios derrubados, veículos embaixo de destroços e pessoas feridas envolvidas em cobertores. Equipes de resgate usam cães e sensores de calor para tentar localizar sobreviventes, mas estradas bloqueadas dificultam o acesso a vilarejos remotos. Mais de 70 mil pessoas precisam de abrigo. Do lado iraquiano, o fenômeno foi sentido até na capital, Bagdá, mas a província de Sulaimaniye, na região curda, foi a mais atingida. Além do grande terremoto, foram registrados mais de 150 tremores secundários. Rachaduras numa estrada acima de uma barragem levantaram a preocupação de que possa haver um grande vazamento de água. Este morador disse que um prédio caiu sobre uma família de 7 pessoas. 2 morreram e outras 5 foram resgatadas. Lamentável essa questão, a gente vai continuar acompanhando porque são 440 mortes até agora, mas isso pode aumentar, fora que possam ocorrer terremotos secundários. Uma tristeza, é uma região tão castigada e ainda passa por essa situação. A gente vai continuar acompanhando. E teve o Enem agora, a segunda prova do Enem no último final de semana, e o gabarito oficial deve sair na próxima quinta e a gente vai acompanhar como foi. Roda! Provas feitas, agora é aguentar a ansiedade para esperar o gabarito e, claro, o resultado. Ontem, na saída das provas, alguns candidatos estavam esperançosos. Outros preferem o discurso do vamos esperar. Eu acho que eu consigo a nota. Eu saí um pouco contente da prova e é isso. Foco na redação, que foi para mim, para não zerar, tenho sim. Vamos ver, né?
Nesse último dia de Enem também teve emoção. E não foi entre os atrasados. Dessa vez foi com os esquecidos. Seu Francisco correu para entregar a identidade do filho que ficou para trás. Os portões já tinham fechado. Saí, cara, passei sinal vermelho, tudo para chegar na hora, entendeu? Saí faltando 5 minutos. Ainda bem que passei final vermelho para chegar na hora. Enquanto uns correm, outros simplesmente não comparecem. Na semana passada, primeiro dia de provas, 29% dos inscritos faltaram. E ontem foram 32. São mais de 2 milhões de faltosos em cada dia de prova. Mas não foi a maior abstenção do Enem. O maior número de faltosos foi em 2009, com 37%. E o MEC alerta: a ausência nas provas desse ano pode ter impacto no ano que vem. Isso para os candidatos que foram beneficiados com a isenção na taxa de inscrição. Se não justificarem a ausência, podem perder o benefício em 2018. Que os estudantes que tiveram direito à gratuidade no ano de 2017 e não apresentaram ou apresentarem uma justificativa plausível de, por exemplo, doença, eles perderão o direito à gratuidade no próximo ano, porque a prova custa caro e, evidentemente, não dá para você assegurar ano após ano a gratuidade para estudantes que não comparecem à aplicação do exame. Esse ano, no total, 853 pessoas foram desclassificadas. Mais de 48 mil foram atendidas com recursos de acessibilidade. Além disso, mais de 3.500 estudantes vão fazer o Enem novamente nos dias 12 e 13 de dezembro. Eles foram prejudicados pela falta de luz nos locais de prova e entre outros problemas. E sobre o Enem, o que eu tenho a dizer é o seguinte: na minha opinião, hoje em dia, eu vou virar aqui até para essa câmera, eu acho que a prova do Enem, ela poderia ser melhor aproveitada. Eu explico. A dificuldade da prova do Enem, ela é totalmente diferente do que a escola pública no ensino médio ensina. Então, o aluno de escola pública que não se mata estudar para poder fazer o Enem e bem no Enem e entrar numa federal, uma universidade federal, ele com certeza, o certo seria a prova ser aplicada de acordo com o potencial do ensino médio público, o que não é a realidade nesse país. Então, eu discordo um pouco dos parâmetros avaliativos da prova do Enem. E veja a seguir aqui no Fato Brasil: a União Europeia aprova sanções contra a Venezuela. Até que enfim, né? E o gabarito oficial, e a previsão do tempo para o Brasil e para as regiões metropolitanas aqui de São Paulo e Rio. E sai daí, é rapidinho, eu já volto. Rapidinho. Sobreira Envelopamentos. Sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. E voltamos com o Fato Brasil aqui na WTV. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, preferencialmente pelo Facebook. facebook.com/WTV Brasil. Manda seu comentário, a sua denúncia, pode mandar aí que a gente coloca no ar, tá? Sempre, claro, mantendo o respeito, porque se também me xingar, também não vou ficar colocando o xingamento no ar, não é verdade? Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo aí, mandar um abraço, primeiro para minha mãe, que deve estar assistindo com certeza, né? E agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência e pela paciência, né? E vamos para uma notícia internacional. A União Europeia aprova sanções contra a Venezuela. Pois é o que nós vamos acompanhar no VT agora. Roda! Os ministros de Relações Exteriores de 23 países aprovaram sanções que incluem um embargo de armas contra a Venezuela. A alegação é de que as eleições regionais venezuelanas do mês passado foram marcadas por irregularidades.
Agora, a Venezuela entra numa lista que inclui Coreia do Norte e Síria, onde as empresas da Europa de defesa são proibidas de operar. A União Europeia também retirou o grupo colombiano FARC, que fez um acordo de paz com o governo da relação de entidades terroristas. Na mesma reunião, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa assinaram um pacto para financiar, desenvolver e utilizar forças armadas europeias. A proposta, que é antiga, foi facilitada pela decisão do Reino Unido de sair do bloco. Os britânicos são contrários a essa medida. Pois é, né? O que eu digo sobre a Venezuela, também tem uma notícia, eu não coloquei aqui no roteiro, mas tem uma notícia dizendo que os credores brasileiros, porque a Venezuela está dando calote, né? E eles querem dar um jeito de cobrar, dizendo que a Venezuela é uma pagadora. Vou virar aqui para outra câmera, só para comentar um pouquinho isso daí. As pessoas na Venezuela, elas não têm, às vezes, dinheiro, porque falta até papel higiênico no mercado, sabe? Há quem defenda que a Venezuela é uma democracia plena, onde está na cara que não é. O fato é que o povo venezuelano tem que tomar uma decisão e tem que ir em peso contra esse regime, e é necessário que, sim, a União Europeia faça sanções. Mas não é só contra a Venezuela, né, gente? Existem outras repúblicas no mundo, repúblicas, né, que também necessitam de ajuda, humanitária, inclusive, mas que parece que só porque não tem petróleo a gente não olha, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso aí. E o governo lança o programa para ações sociais no Rio de Janeiro. É o que a gente vai ver no VT. Roda. O Programa Emergencial de Ações Sociais deve atender cerca de 50 mil jovens que vivem em comunidades como as do Complexo do Alemão e do Complexo da Maré. Estão incluídas nas ações pessoas com idades entre 6 e 17 anos, preferencialmente as que já são beneficiárias de programas como o Bolsa Família. A ideia é oferecer no contraturno escolar atividades esportivas, como essas que são oferecidas pelo Profesp, o programa Forças no Esporte da Marinha do Brasil. O presidente Michel Temer anunciou o programa ao lado de vários ministros, do governador Luiz Fernando Pezão e do prefeito Marcelo Crivella. Isso é fruto, meus amigos, dessa fórmula que nós resolvemos colocar no governo, uma integração, uma cooperação absoluta da convicção de que o Brasil é uma unidade, que o Brasil quer paz, que o Brasil quer isto que nós estamos vivendo no dia de hoje. É cuidando do bebezinho lá no início da vida que a gente muda, faz a cabeça dele para ele ser mais competente, aprender com mais rapidez na escola e ter uma vida melhor. Além das atividades no contraturno escolar, também estão previstos cursos de tecnologia da informação e a formação de startups para incentivar o empreendedorismo entre os jovens das comunidades. O programa também vai ampliar os serviços nos centros de atendimento em assistência social, atenção à saúde e a pessoas em situação de rua. A iniciativa vai ser estendida também a toda a região metropolitana. Pois é, né? Você viu, né, o presidente discursando, aquela coisa toda. Eu vou dizer uma coisa aqui, né? Eu acho engraçado o governo lançar um pacote de ação social no Rio de Janeiro. É legal, eu acho que tem que lançar, tem que ter o social sim, porque esporte, né, você ter educação, você ter cursos, isso tira o jovem do caminho para o crime. E o Rio de Janeiro é complicado. Só que o que ninguém fala nisso daí é que o Rio de Janeiro está falido. Que o ex-governador que está preso deixou o Rio de Janeiro sem um puto. Desculpa, mas é verdade. Não só o governador está preso agora, o antigo, né, que está o pezão aí, mas toda a classe política do Rio de Janeiro, toda assim, não vou generalizar, mas a maioria dos políticos do Rio de Janeiro assaltaram o Estado. Ou seja, você ir fazer programa social na comunidade, que é bom, não estou dizendo que é ruim, na minha opinião, no atual momento, é um paliativo para tirar o foco do que realmente está acontecendo no Rio. O Rio de Janeiro está entregue a bandidos. O Rio de Janeiro está entregue a milicianos, está entregue ao tráfico. É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. A polícia não tem mais controle do Rio de Janeiro. É que ninguém vem falar isso na frente das câmeras. Lá na Globo ninguém fala isso. Por quê? Fica essa questão.
Eu gostaria muito que essa situação se revertesse no Rio de Janeiro. É o meu profundo desejo para você que mora aí no Rio e me assiste. É isso. Vamos continuar acompanhando. E olha só, a principal arma para identificar o câncer de próstata, o exame de toque, esbarra num velho conhecido. Pois é, o preconceito. Nós estamos em novembro azul, e é o mês de campanha da prevenção contra o câncer de próstata. Então vamos rodar o VT para você entender essa campanha. Ô meu, você que tem 40 anos de idade ou mais, vai fazer o exame. Você não vai ser menos homem por causa disso. É melhor fazer um exame agora e identificar o câncer no começo do que você acabar tendo que passar por um câncer. Então acho importante o preconceito cair e as pessoas irem fazer o exame. É isso. Vamos agora para a previsão do tempo para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o Grande Rio e para a Grande São Paulo. Roda aí. O ciclone extratropical se afasta da costa e a agitação marítima diminui. Já não há mais condições para ressaca no litoral da região sul e do sudeste do Brasil. O que vai predominar nesta terça-feira sobre o centro-sul é uma massa de ar seco que vai inibir a formação das nuvens carregadas. Será um dia de bastante sol, previsão de grande amplitude térmica. O dia começa com temperaturas baixas, mas depois, com a presença do sol forte, as temperaturas sobem e faz calor à tarde. A umidade vai ficar baixa nas horas mais quentes do dia e muitas cidades vão ficar entre 20% e 30% no período da tarde. Já pela faixa norte do Brasil, uma frente fria que está no litoral do Nordeste vai provocar muita instabilidade, que vai da Bahia até o norte do Brasil. A Bahia fica com o tempo fechado e chuvoso, com chuva o dia todo e a temperatura fica baixa. Nas outras áreas também há previsão para temporais que acontecem principalmente entre a tarde e a noite, mas nessa faixa escura chove a qualquer hora e também há condições para grandes volumes acumulados. No centro-sul do Brasil, o tempo segue firme, com temperaturas em elevação, pegando todos os estados da região sul, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e de Goiás, sul do estado de Minas Gerais, todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e a região da Grande Vitória. No Rio de Janeiro, a região metropolitana e o litoral de São Paulo, algumas nuvens ainda vão se formar ao longo do dia, mas ainda assim não há expectativa de chuva. A mínima prevista para esta terça-feira é de 16 graus em Porto Alegre e 17 graus em Belo Horizonte. A máxima chega aos 27 graus em São Paulo, 26 graus em Salvador e 36 graus em Cuiabá. O ciclone extratropical se afasta da costa do sudeste e a agitação marítima vai diminuir. Já não há mais condições para ressaca no litoral do sudeste. Mas, por causa dos ventos marítimos, algumas nuvens ainda vão se formar sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. O dia será marcado por sol, mas acompanhado de muita nebulosidade. A temperatura vai subir aos poucos ao longo do dia e não há expectativa de chuva. A tarde será quente. Na capital, a mínima prevista é de 15 graus e máxima de 31. Em Magé, mínima de 17 e máxima prevista de 29 graus. Uma massa de ar seco vai predominar em todo o estado de São Paulo nesta terça-feira, que vai afastar as nuvens carregadas. A região metropolitana terá um dia de sol forte. O dia ainda vai amanhecer com temperaturas baixas e com um pouco de névoa, um pouco nublado, mas com o sol forte no decorrer do dia, que já vai aparecer no período da manhã. As temperaturas vão subir rapidamente, vai fazer calor à tarde e não tem previsão de chuva. Nas horas mais quentes do dia, os índices de umidade vão ficar baixos, o que não é normal para essa época do ano. Na capital paulista, a mínima prevista é de 13 graus e a máxima chega aos 27. Em Guarulhos, mínima de 12 e máxima de 28 graus. Pois é, então nessa terça-feira você está acompanhando aí, você pôde se preparar um pouco. E para encerrar o programa, eu vou para os meus comentários finais. É um comentário rápido que eu vou fazer a respeito da reforma trabalhista. Pois é, a partir de, na verdade, de sábado, né? Mas na prática hoje, segunda-feira, se você já assistiu na terça a partir de ontem, vou até mudar para outra câmera porque eu quero falar diretamente para você que me assiste. A reforma trabalhista está em vigor.
desde a aprovação e tudo mais. Agora ela entrou aí para uma reforma que liberalistas dizem que é ótima. Os defensores das políticas sociais, mais à esquerda, dizem que é a escravidão. Eu vou dizer uma coisa a respeito da reforma trabalhista, para ficar registrado. Primeiro, feita por um governo que não está mostrando que o PIB cresceu 0,86%. Eu acho que era isso, Gabriel, né? 0,86%. Grande coisa. Nós já estávamos na linha do negativo. Pensa, aqui é o zero, onde está a minha mão. Aí o nosso PIB caiu para o negativo. Ó, o zero ficando lá em cima. Aí ele cresceu um pouquinho aqui. Está no negativo ainda. Ou seja, é nada. Isso é só palpite. Isso é só, na verdade, criação de notícia para não dizer que está ruim. Mas está horrível. A nossa economia não cresceu nada. Aí, para ajudar a população que já está sem emprego, a gente tira da Constituição, da lei, da CLT, vários artigos que garantiriam os direitos dos trabalhadores. Pois é. E há quem defenda isso de maneira só porque diz que defender a antiga CLT é ser do PT. Eu ainda escuto isso. O que eu digo é que antes de nós fazermos qualquer reforma, a trabalhista que já foi feita, agora a previdenciária, que logo logo vai sair também, nós deveríamos fazer uma reforma política. Mas não com esse governo. A gente precisa votar para presidente. Somente um governo eleito democraticamente pode fazer uma reforma política. E o povo tem que acordar. Tem que parar de ficar só viajando na maionese. Muita coisa está sendo tirada de nós. A inflação cresce a cada dia, os preços nos mercados crescem a cada dia, o governo maqueia números todos os dias e a gente não faz nada. Ninguém vai pra rua, ninguém bate panela, ninguém infla a porcaria do pato amarelo contra isso. E então essa é a minha crítica para a reforma trabalhista. Agradeço a companhia e a audiência, muito obrigado e amanhã eu estou de volta com mais um Fato Brasil. Tchau pessoal e até amanhã.